Bom, Joyce, Joyce Barbosa é a nossa agente provocadora do primeiro Conversa Sem Fim. Ela é mestre em Direito Econômico pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da UFPB, que é a Universidade Federal de Paraíba. É especialista em mediação, conciliação e arbitragem pela FGV. Ela lecionou na cadeira de Ciência Política da Universidade Federal da Paraíba. Participa do projeto Proceda, do Programa de Pós-Graduação em Dança da Universidade Federal da Bahia. E atualmente é diretora artística, coreógrafa e bailarina da Paralelo Companhia de Dança de João Pessoa. Seja bem-vinda. E também fez o doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo. Boa noite. Como o pessoal falou, eu me chamo Joyce, eu sou de João Pessoa, Paraíba. Eu trabalho atualmente numa companhia chamada Paralelo Companhia de Dança. Ela existe há 12 anos. Meu histórico com a dança começou em 94. Eu fazia ginástica artística, fiz jazz, sapateada, enfim, larguei a ginástica artística, fiquei só com a dança. Só não, né? Muita coisa. E trabalhei numa companhia na minha cidade, que é a companhia mais antiga, chama-se Sem Censura Companhia de Dança. Ela tem mais de 30 anos. E em 2002 eu resolvi sair de lá e começar um trabalho, enfim, um outro trabalho, com outra ideia, com outra cabeça. E me juntei com um amigo e a gente começou o que é na verdade a Paralelo, né? Eu vou falar desse histórico da companhia porque tem muito a ver com o que me levou para esse tipo de estudo, esse tipo de análise com relação à economia, enfim. A Paralelo começou no mezanino do meu prédio. A gente ficou lá 2 anos trabalhando no mezanino e éramos eu, Lília, Canígio, Léo e Beatriz. Éramos essas pessoas. Depois, em seguida, nós fomos para o mezanino de um outro prédio, que era o prédio de uma das bailarinas. E lá a gente passou mais 2 anos, então foram 4 anos de prédio em prédio. E em seguida a gente tem um lugar na cidade de João Pessoa chamado Centro Histórico. Ele tem vários casarões e atualmente ele tem sido ocupado por artistas da cidade, músicos, enfim, grupos de teatro, coletivos de artes, e a gente foi para lá. A gente conseguiu alugar esse espaço e trabalhar lá durante 3 anos. E aí a gente se mudou, nós fomos para um outro espaço também no Centro Histórico, um pouco maior, e vai fazer 4 anos que a gente está lá. Então, a companhia existe há 12 anos e só no 5º ano a gente ganhou algum tipo de edital. O primeiro edital que a gente ganhou foi o Klaus Viana, né? Foi um edital para montagem, montou um trabalho chamado Castelo, que era inspirado na obra do Kafka. Foi a primeira companhia a vencer o Klaus Viana no estado da Paraíba. E em seguida a gente teve um histórico de premiação em editais como o Fundo Municipal de Cultura, que é da Prefeitura, né, de João Pessoa, e o FIC, Lei Augusto dos Anjos, que é a Lei que incentiva a cultura, né, para a circulação, e também outro clausiano para a circulação. Atualmente a gente ganhou o RUS do Itaú para manutenção de 2 anos de ações independentes da companhia. Eu falo toda essa história da companhia porque tem muito a ver como eu disse, com esse assunto da possibilidade de existência ou não da economia da dança. Eu não tenho como falar dessa possibilidade separando ela de política cultural, pelo menos não no meu entendimento. Um ponto importante é que no meio desse caminho eu resolvi fazer o curso de Direito. Ainda não sei porquê, mas eu fiz. E aí, achando pouco, eu fiz um mestrado. E aí, lá eu me envolvi, minha dissertação era sobre
a ABDI, que era a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e ali eu entrei em contato com a fala do Celso Furtado, que é um economista conhecido por ter sido ministro da Cultura. Ele é paraibano, de Pombal. E, enfim, estudei muito os livros dele, me apaixonei bastante pela ideia que ele trazia de desenvolvimento, onde já na década de 70 ele falava de um jeito tão diferente de como hoje a gente tem essa perspectiva de que seja desenvolvimento, crescimento, progresso, como coisas separadas. E como mesmo ele, enquanto economista, ele trazia a ideia de criatividade para uma discussão mais ampla, uma discussão política. Isso era muito interessante. E eu lá estudando Direito. E aí, enfim, de certa forma eu deixei o Direito de lado, ou deixei a dança de lado para estudar Direito, e depois fiz o contrário. Eu fui para a UFBA para estudar um mestrado, e lá eu pude tentar pesquisar um pouco sobre o que a gente estava chamando de economia, porque existe pouco material sobre o assunto e me parecia que a gente estava falando de uma coisa que não se encaixava com a realidade da dança. E eu pensava isso porque eu olhava para a minha prática enquanto artista, enquanto gestora de uma companhia e agora gestora de um espaço artístico, que a gente divide o espaço paralelo, né? Com o Coletivo Teatro Sertão e com a Tribo Etnos, que é dança de rua. Então eu tenho que gerir o espaço paralelo e eu tenho que gerir a companhia. Então como é que eu vou fazer isso sozinha, né? Assim, claro, com a companhia, mas como que isso vai trazer para mim? E o que eu li a respeito da economia criativa e economia da cultura parecia simplesmente muito distante da minha realidade, enquanto bailarina, enquanto artista da dança. E aí eu comecei a pesquisar o que seria essa ideia de desenvolvimento para a cultura, no caso na dança, e novamente eu entrei em contato com o Celso Furtado, e ele foi bem esclarecedor nesse sentido, que ele fala que só um economista acha que um problema da economia é puramente econômico, né? Então é muito mais amplo. E nesse momento onde eu estava pesquisando sobre o que seria esse desenvolvimento, eu fiquei muito atrelada à ideia de liberdade, né? A ideia de como que a gente pode pensar, através das falas dos economistas, essa ideia de desenvolvimento como liberdade. Aí eu cheguei no Amartya Sen, que é um outro economista indiano, só que indiano, que ele fala da possibilidade das liberdades instrumentais serem um caminho para essa liberdade, né? Que é esse lugar de oportunidade. Como você cria oportunidades para que as coisas aconteçam, para que as ideias se desenvolvam. Enfim, e como esse desenvolvimento pode ser sustentável? Partindo da manutenção, de uma ideia de manutenção. Porque, para mim, enquanto artista, o pior era ter que lidar com essas interrupções, ou seja, com esses retornos aos guetos, e aí eu passo 6 meses trabalhando, depois eu não tenho mais como custear meus trabalhos, e aí eu volto para essa inclusão injusta, assim. Então, essa era a minha maior preocupação, como que eu posso dar uma certa dignidade para quem trabalha comigo, e eu acreditava que essa dignidade vinha através do pagamento, de uma boa prestação de serviço. Isso me veio na época lá que eu estava em Salvador, mas eu não sabia ainda como é que eu ia colocar isso na prática, porque eu não tenho como conversar sobre economia da dança se eu não falar do artista. Então, porque é diferente, as medições elas são diferentes. Quando você fala de um produto, dessa jaqueta, desse sapato, a produção dele passa por uma cadeia produtiva que a dança não passa. Então a gente não pode tentar colocar certos formatos para certas ações que simplesmente vão ser incompatíveis. A forma como a gente tem uma citação de uma professora, eu não vou lembrar agora o nome dela, que ela diz assim: como que você vai medir o intangível para criar algum tipo de espaço para criar ou pensar uma cadeia produtiva? E eu me deparei com essa informação, que a economia da dança tem uma cadeia produtiva. Eu falei, onde é que ela está? Porque eu não sei onde é que ela está. Porque o final da cadeia produtiva é a formação de público e a distribuição. Isso tem, mas
sei se alguém no Rio de Janeiro conhece minha companhia. Eu não consigo, por exemplo, circular com o meu trabalho por todas as cidades do país. Enfim, tem uma questão de conhecimento aí. E a questão da formação do público também era um problema. Como que você vence um edital e você tem a responsabilidade nessa formação? Ou de fazer com que as pessoas elas apareçam no teu espaço para ver a tua apresentação, para participar, para se envolver. E como que você faz isso com 20 mil reais? No caso, eram os tetos do fundo municipal da minha cidade, né? O máximo era 50 mil reais. Como que eu faço gerir uma companhia por um ano com 50 mil reais? Produzindo, pagando equipe, enfim. E a coisa ficou mais complicada que nos últimos 2 anos. Nós não vencemos nenhum edital e a gente estava sobrevivendo de apresentações. Então, isso na verdade complicou porque o dinheiro que entra, ele ia automaticamente para custear o espaço. Então, a gente não recebia nada. Então, essas pessoas que estavam trabalhando comigo, elas tinham que trabalhar em outros lugares, fazendo outras coisas. Então, como é que eu posso ousar falar na possibilidade de existir uma economia da dança se ela não promove nenhum tipo de dignidade para o artista que faz a dança, nesse sentido de eu estou te propondo um espaço de trabalho, você está recebendo um valor para você poder comer, enfim, pagar um plano de saúde ou viver bem, viver com dignidade, né? Então, eu comecei a pensar na questão do artista e do valor que o trabalho do artista tem. E como isso tudo não se encaixa no que a gente entende por economia, ou pelo menos o que estava falando com relação à economia criativa, economia da cultura, enfim. E aí tem uma anedota, não sei se é verdade ou não, de que o Picasso fez uns quadros e ele levou até o marchand dele e disse assim, olha, esses quadros eles valem X. E aí o marchand falou, não vale. As pessoas não vão pagar esse preço de forma nenhuma, está muito caro. Não, mas esses quadros têm esse preço, valem isso daí. Não, mas ninguém vai comprar. Está muito caro, ninguém vai comprar. E você tem uma nota de $1? Eu falei, tenho, me dê. Aí ele pegou a nota de $1, assinou e disse, e agora, essa nota vale quanto? Então, como que a gente faz a medição disso? Como que a gente consegue estabelecer algum tipo de valor? E aí eu encontrei em alguns lugares, encontro na realidade uma certa resistência do próprio artista de discutir esses assuntos, porque parece que eles são muito, perdão, trocadilho, eles são muito caros ao artista. Eu não consegui estabelecer um valor, um teto, um preço para aquilo que eu faço. Mesmo que eu faça isso diariamente, como se fosse um serviço público das 9 às 5 horas, parece que é um assunto sacralizado, assim, né? Não vamos tocar nele não, porque vai feder, assim. E acho que quanto mais a gente não fala, pior fica. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que a gente não discute a possibilidade de existência ou não na economia da dança, a gente não traz à luz a ideia das mudanças de uma política pública para a dança, né? A gente fica reproduzindo mais do mesmo, e isso é um perigo. Por quê? Porque a dança não existe um único modo de existir, de viver, de acontecer. São modos, é plural. Por isso que eu acho que a gente não tem como falar de economia, mas sim de economias. Porque existem modos de você organizar a sua casa, né? A OICA, né? De economia. Então, como você gera a sua casa, como que você cria as estratégias para sobreviver, para viver. Então, basicamente foram essas questões que com o tempo, com a estrada da dança, assim, eu fui me deparando pela vida mesmo, pela ação. E acho que com o tempo a gente foi aprendendo, eu falo a gente, a companhia mesmo,
a gente foi aprendendo a lidar com essas dificuldades, mas não achando que isso está bom, que a gente não precisa discutir. Pelo contrário, é necessário que se discuta, é necessário que se fale. Então, quando o pessoal entrou em contato comigo e a gente, será que existe a possibilidade de discutir, ou existe essa economia da dança, vai muito por esse caminho, assim, talvez de observar essa pluralidade, essa diversidade, não escondendo isso das questões mesmo, assim, com relação à dança. Porque, como eu havia falado anteriormente, como é que você mede, como você mede a dança, que é algo, de certa forma, intangível, para você estabelecer algum tipo de valor, como se fosse um sapato, um óculos, uma blusa, uma camiseta? Como que a gente consegue organizar? Então, será que não seria o caso da gente realmente parar para pensar e refletir especificamente o caso da dança, ou os casos da dança, ao invés de tentar importar informações da economia, do mercado, e fazer com que isso funcione de alguma forma da maneira como a gente age dentro de uma companhia, né? Enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu queria, na verdade, saber se vocês querem falar, não sei como que o Ricardo pensou. Eu tinha pensado da gente introduzir a coisa, e aí, como as pessoas vieram, que elas se coloquem, assim, dentro dessa fala, quiser replicar, quiser colocar qualquer coisa, e a gente vai comunicando. Não é exatamente uma palestra, né? A ideia não é que seja uma palestra que a Joyce venha e diga o que ela acha. Agora a gente tem uma introdução e a gente pode, a partir dessa introdução, tentar construir alguma coisa juntos. A ideia é essa. Queria saber se a sua pesquisa, essa acadêmica, tem a ver com esse tema da economia da cultura ou economia criativa, mas acho que até para a gente poder ter mais elementos para discutir, se você pudesse falar um pouco desse conceito, se você chegou a pesquisar, e o que você traria aqui para a gente? Economia da cultura, economia criativa. Eu fiz mais essa pesquisa na época que eu estava em Salvador, quando eu fiz o mestrado em dança, porque eu entendi que eu não tinha como pensar, talvez, uma economia da dança, essa possibilidade, sem falar de economia da cultura e economia criativa. E eu entrei em contato, através dos livros, da pesquisa mesmo, com vários autores, principalmente autores que têm mais escritos na Inglaterra, eu encontrei, assim. E alguns livros mais antigos da década de 60 que falavam sobre as artes performáticas e a questão da relação com a economia. E eu não consegui achar dentro da perspectiva da economia criativa ou da economia da cultura algum paralelo com o que eu estava pensando que seria a economia da dança, porque eles falam de uma ideia de modo de produção que não chegava para mim com relação à dança, essa questão da cadeia produtiva mesmo, assim. Então, quando você pensa em como que esse microfone ele é produzido, ele segue etapas até que chegue a pessoa que deseja comprar e assim a cadeia produtiva se encerra, né? A própria ideia de mercado mesmo, da troca de bens, da troca de serviços e o pagamento por isso, o dinheiro que você recebe, né? E que é basicamente isso. O que é gerado, o produto, tem muito mais a ver com a economia da cultura, a economia criativa, mas que perpassa por esse lugar da artesania, entende? Como que você é um cara que desenvolve software e você cria aquele software e ele passa por um modo de produção, mas é a partir da criatividade, do talento daquela pessoa que vai gerar aquele produto que vai ser desejado e comprado. E aí, quando eu faço esse comparativo com a economia da dança, em alguns âmbitos, não são todos, porque a gente sabe que existem companhias, artistas, trabalhos em dança que são comercializáveis, que passam pelos modos de produção, por uma cadeia produtiva, e no final eles são comprados, eles já são comprados, né, com essa intenção. Então tem essa
diferença. Parte de uma pessoa, de um talento, de um artista, mas o modo de produção é diferente. É mais ou menos isso que a época, que era 2012, eu cheguei a essa conclusão. Eu fico pensando como pensar em economia, por exemplo, faz parte do grupo São Bernardo, como iniciar um pensamento num grupo novo, não novo, mas um grupo que eu entrei agora no grupo, mas o grupo tem insights, tem coisas do tipo, mas a gente não sabe falar de economia, assim, valor de produto, e nós somos um produto. Então, como iniciar uma discussão em cima disso, assim, pontos bem objetivos assim que você fez na sua companhia, modos de conversação, assim. Na verdade, ficou mais urgente traçar um panorama da dança lá na Paraíba. É o seguinte, lá não existe companhia, não existe lei de fomento, ponto. Isso já ajuda bastante a entender que a ideia de manutenção ela é bem distante dessas leis que eu citei, tanto a municipal quanto a estadual. E recentemente eu tive na companhia uma bailarina recém-formada pelo Bolshoi. Até o momento ela não está mais na companhia. E o Estado, assim como a Prefeitura, paga mensalmente para esses meninos e meninas estudarem lá durante 8 anos. Então é um investimento bem grande no Estado, no município. E aí, quando esses bailarinos retornam à capital, quando eles não têm uma família para custear a estadia deles em Joinville, ou mesmo fora, na Alemanha, fazer audição, São Paulo, Rio, eles voltam para a cidade. E quando eles voltam para a cidade, eles não têm onde trabalhar. E aí eles trabalham em escolas particulares. E hoje o sonho dos adolescentes, tanto em João Pessoa quanto em Campina Grande, é estudarem balé no Bolshoi. E isso tem de uns 10 anos para cá dificultado muito o pensamento em dança. Parece que quando a gente fala dança lá em João Pessoa só existe balé. E essa foi uma das razões que eu fui tentar estudar o que seria isso daí. Eu acho que o primeiro ponto é você pensar na vida do artista mesmo, na gestão. Como você faz a gestão da sua própria vida? Como que você se organiza? Como que você se organiza? Como você paga suas contas? Como você se alimenta? A partir desse momento que você pensa nas coisas que você quer ter, por exemplo, também é um ponto. E como você coloca isso tudo para o grupo? Eu acho que é um começo, assim, de como você estabelece prioridades, digamos assim. Não sei se essa seria a melhor palavra, mas é um começo. O que você deseja ter, o que você tem, como você vive, e se é compatível com o resto das pessoas que estão ali vivendo a mesma coisa que você, vivendo a mesma experiência, dividindo aquele trabalho na companhia. É um começo, foi isso que eu fiz, porque eu citei esse exemplo da bailarina lá do Bolshoi, porque foi a primeira vez que eu tive que lidar diretamente com a bailarina vindo desse lugar, desse desejo de ser bailarina nesse sentido. Mas eu já convivia na cidade há mais de 10 anos com uma série de pessoas que tinham essa vontade de buscar isso. E isso alterna muito a dinâmica, modifica bastante a dinâmica da cidade com relação à dança. E isso está intrinsecamente ligado com a forma como a gente lida com a vida. Então é esse aspecto de gestão mesmo, acho que é um caminho. Não sei se funciona. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, não sei, a sua opinião sobre essa relação do valor mesmo, né, do dinheiro, quando poucos ganham muito e sobra aquele tantinho para todo mundo, e aí todo mundo se mata para ter aquele tantinho, né? E aí a gente acaba e exclui alguns, né? E aí a gente fica se colocando naquele, julgando ou colocando aquele juízo de valor sobre o meu trabalho é melhor porque eu ganhei um edital X e porque tem gente que está fazendo trabalhos incríveis aí há
financiamento, enfim. Como a gente, nós da dança, nos colocamos e olhamos isso. Se de fato um grupo ganhou, o meu grupo ganhou um edital, enfim, um financiamento, como eu olho para o outro que não tem aquilo, como eu julgo aquilo, como eu coloco para mim, porque no outro ano eu posso não ter. E aí eu paro de fazer a minha arte porque eu não tenho, eu não sei. Eu tenho tentado pensar nesse aspecto do valor numa ideia mais de rede. João Pessoa não tem condições das companhias que se auto-intitulam de dança viverem sozinhas, isoladas. E, novamente, o panorama lá as companhias de dança, elas estão dentro de escolas particulares. Então, a partir do momento que elas não ganham qualquer edital que seja, elas vão continuar produzindo. Porque elas têm dinheiro, elas tiram da escola o dinheiro para fazer um figurino, para pagar uma pauta. Não necessariamente as bailarinas e os bailarinos vão receber alguma coisa, mas elas não vão morrer, porque tem uma escola particular por trás dando aquele apoio. As companhias que são, acredito que tem duas em João Pessoa que tem esse lugar de não estarem atreladas a uma escola particular, elas sobrevivem numa ideia de rede, assim, a ideia do coletivo mesmo. Como eu disse, a Paralela tem um espaço, mas ela divide com um coletivo de teatro, um grupo de teatro e um grupo de danças urbanas. Então a gente rateia o IPTU, o aluguel, cada um dentro da sua proporcionalidade, né? Então quem usa mais o espaço tem mais responsabilidades. Então tem uma questão contratual que está no nome da gente. E agora, nesse momento que a gente, recentemente, na verdade, a companhia venceu o Rumos e tem essa possibilidade de manutenção. Então, a gente tive uma reunião com a companhia ontem pensando como que a gente pode amenizar para essas companhias que estão com a gente, passando uma certa dificuldade, principalmente a de dança, não tanto a de teatro. Inclusive, a de teatro está indo no palco giratório agora. Que eles já no início do ano pediram para pagar a metade, porque eles fizeram dívidas porque precisavam filmar um espetáculo e aí agora estão tendo dificuldade para pagar o aluguel. Então, como que eu posso ser agraciada com esse prêmio, com esse valor e ter esse tipo de solidariedade ou de generosidade no meu fazer, possibilitando não... por exemplo, que eles não paguem nada, mas que seja reduzido e facilite para eles. Então, lá em João Pessoa, não sei como é aqui em São Paulo, mas é bem difícil, em face dessa ausência de uma série de coisas, né, de leis mais positivas nesse sentido, a gente tem só pensado coletivamente, em termos de dança, assim, em rede, né, em como que a gente pode... quem está com dificuldade, ajudar outra pessoa. Inclusive, hoje a gente está nesse formato, porque em 2014 a companhia ia entrar em concordata, em recuperação judicial, e a gente entrou em contato com essa companhia de teatro que tinha acabado de ser assaltada, e tinham perdido todo o equipamento, até roubaram a pia deles, eu não sei porquê, mas... roubaram a pia deles, o cabo, e foi um prejuízo de mais de R$20 mil. Eles disse, vamos dividir o espaço. Eles vão. Então a gente ia deixar de ter as atividades na companhia, deixar de ter uma sede, e aí com a divisão com mais um grupo isso foi possibilitado. Então, atualmente em João Pessoa é complicado existir de maneira isolada, a não ser que você esteja numa escola particular. A questão do valor é que eu acho mais difícil. Na época do mestrado, eu conversei com 4 pessoas, 4 artistas, enfim, 4 pessoas. Eu conversei com o Wagner, que é bailarino, conversei com a Ana Catarina e o Ângelo Madureira, né? E com o Eduardo Bonito, e conversei com o Fabiano, que é da Funarte. Fabiano? Esqueci o nome todo, que é da Funarte. Cada um deu uma perspectiva sobre o que eles entendiam como economia da dança, assim, né? Economia da cultura, enfim. E
posicionamento de quem está na gestão era bem diferente de quem era artista, assim. E eu lembro que a Ana Catarina falou assim, eu não vejo dificuldade nenhuma em estabelecer um valor para o meu trabalho. E o Wagner disse, não, eu sei exatamente quanto custa cada trabalho meu. Então, mas às vezes você pergunta para um artista, ele não sabe dizer. Então, eu compreendi com a prática que talvez a dificuldade em estabelecer ou conversar sobre esse assunto é que a gente não fala, né? Então, quando existe essa possibilidade, uma possibilidade como essa, eu acho muito pertinente. É isso. Nesse sentido de que não faz sentido importar esses conceitos da economia para um pensamento numa política cultural, porque não se trata de um produto, né? Um produto, tentando aqui pensar, um produto é algo elaborado por alguém que visa um lucro para ele, é uma transferência de uma propriedade individual, né? Eu compro um óculos, você fabricou, eu uso esse óculos. E a dança, ou a arte em geral, a cultura, ela não é um produto por não se destinar à produção de lucro por um lado e à aquisição de alguma propriedade, enfim. Você chegou a pensar nisso? Como a gente poderia conceituar, então, onde se encaixa um produto cultural? Então não é o mesmo produto, mas uma obra de arte, enfim, um trabalho desse, o que seria, assim, como que a gente pode tentar pensar no que ele se constitui, né? O que é isso? Isso é muito difícil. Sim, eu pensei quase que sistematicamente sobre esse assunto, assim, porque eu lembro que na época do mestrado eu li vários textos sobre processos artísticos, né? Estamos em processo, e aí o que resulta desse processo, porque o artista, o público quando vai lá ele não está preparado para ver um processo, né? E quando é que meu processo vira produto, e se ele não virar produto, o que é que eu faço? Então acho que justamente por não existe uma certeza. E aí, novamente, eu volto a falar da ideia de modo de produção mesmo, assim, uma cadeia que seja linear, porque a gente até pode seguir essa cadeia de alguma forma, pensar, na verdade, essa era a minha preocupação, como é que eu posso pensar uma cadeia produtiva da dança, específica da dança? Será que existe essa possibilidade? Talvez se eu pensar o meu modo de existir, talvez essa seja uma possibilidade, não sei. Acho que é isso, assim, acho que eu não consegui responder a essa pergunta, assim, acho que no meu trabalho, porque eu pensei em como tanto pode ser uma coisa, como pode ser outra. Você pode produzir um produto em dança, né? Alguém compra, deseja comprar essa coreografia, você faz para mim, eu te pago tanto, tá? Então tá ali, usufrua por tanto tempo, de tanto a tanto, vamos fazer um contrato, e aí os dividendos daí você me dá 20%, é uma forma. Mas e os outros modos que não se encaixam nesse lugar? Como que eu operacionalizo isso? Eu boto junto da ideia de cadeia produtiva, eu boto junto dos outros modos de produção? Eu não tenho como. Aí eu simplesmente não falo. Aí eu acho que o equívoco é justamente esse, porque deixa de lado outros segmentos da dança também, porque na ânsia da gente conseguir ganhar o edital, a gente cria uma dança contemporânea. Então, acaba que os outros segmentos da dança, eles ficam de fora. Ou então, às vezes, você mente para poder passar no edital. Então, como que isso tudo gerado pela ausência da discussão, penso eu, né? Essa possibilidade aparente de discutir esse tipo de assunto. Eu lembrei agora que o Tino Segal, ele acho que ele é formado em economia, alguma coisa do tipo, não sei. Mas ele encaixou a obra artística dele, a criação, no modo de produção econômica vigente, que é de
produto e da cadeia de produção que você falou. E é isso, eu lembro que a gente participou do Kiss na Pinacoteca e eu entendi que ele, de fato, a Pinacoteca compra a obra e aí tem os direitos dele, está na Pinacoteca como se fosse uma obra de arte mesmo, concreta, uma escultura. E aí eu fico refletindo sobre isso, assim, ele meio que subverteu a efemeridade, né, do corpo, da dança. Não pode comprar um corpo, mas comprou aquele conceito, aquele conceito, aquela obra, mas ela não é concreta, né? Então ele subverteu aquilo e o que a gente faz, não sei exatamente. A gente é meio refém ainda dos editais, completamente, na verdade. Tem em cima do que vocês estavam falando, a questão que o modo de produção da dança ela não pode ser nunca fechada, no sentido de que a gente nunca vai conseguir, da arte no geral, chegar no modo linear. Então a gente nunca vai conseguir chegar no valor, o valor sim, porque o final pode ser valorado da maneira como você quiser, mas a forma de produção industrial, linear, seja como for, nunca vai poder ser, porque a gente não tem como, cada artista vai ter um modo dessa produção. Então, como a gente fugir da formatação desses modos de produção e da valoração da formatação desse modo de produção, né? E como também fugir da formatação do modo final, para a gente não entrar nesse lugar da produção de dança contemporânea, da produção de objeto pré-meditado, de contexto mesmo. A gente está num contexto em que o valor, como ela disse, o valor de cada coisa, isso é contemporâneo, isso não é contemporâneo, isso é Bolshoi, isso não é Bolshoi, isso é vendável, isso não é vendável, isso é obra, isso não é obra. Só que para cada um é muito particular, que é muito diferente de você entrar num lugar e falar pão é pão, que também não é. O exemplo da nota, se é verdade ou não é um exemplo muito interessante. O sapato também é de valores diferentes, é o mesmo sapato. Você compra no Brás e escreve assinado fulano de tal, e passou a ser um sapato mais caro, mas foi comprado no Brás, que custou 10, e aí passou a ser 100. Como brincar um pouco com esse espaço também, como criar ar dentro desse espaço. E não acho que a gente possa cair no modo de produção industrial, talvez no modo de produção intelectual, que eu não sei como seria também, mas assim, talvez houvesse uma aproximação aí nesse lugar para mim. Eu acho que na verdade é discutir o assunto mesmo, assim, porque era uma das coisas que mais me incomodava enquanto eu estava estudando, era essa tentativa quase que o tempo inteiro de pegar uma informação que vem do mercado financeiro, que vem da economia pura e simples, da economia clássica, e tentar enfiar isso na dança a todo custo. Quando você olha para um artista, seja para uma grande companhia, por exemplo, olhar para o corpo, né, que tem um patrocinador, ou você olhar para pequenas companhias que estão, sei lá, em outros estados, como, sei lá, Piauí ou própria Bahia, é diferente, entende? Então, por que a gente não senta e conversa e tenta estabelecer, talvez, esses modos de produção, ou essa cadeia produtiva da dança, a gente não precisa negar a existência de uma economia. A gente não precisa negar a existência de uma cadeia produtiva. A gente só precisa pensar como ela se operacionaliza na dança. Então, a forma como você usa para medir nuvem é pelo comportamento. É uma medição diferente. Para medir a qualidade desse sapato é uma coisa. Por que para a dança tem que ser exatamente igual? Então, na verdade, Mas a questão é que existem danças. Então a gente não consegue colocar isso numa dança, porque a minha é uma, a sua é outra, a dele é outra, a gente não tem como colocar isso de modo fixo. A gente vai ter que criar espaços e subterfúgios, até porque a arte ela é marginal, a gente tem que descobrir a marginalidade disso para criar movimento. Isso a gente não tem esse movimento de fuga. A gente não pode pensar numa economia clássica. Sim, eu não acho que a gente tem que pensar o tempo todo no subsídio, não sei se chama economia, mas tem que pensar em comer, vestir, viajar, fazer o que quiser com dinheiro, pensar em dinheiro.
Mas esse dinheiro não pode entrar no mesmo modo de pensamento do capitalismo clássico. A gente vai ter que descobrir, até porque tem esse lugar, a margem é marginal. E você mesmo já tinha dito um pouco atrás que existem danças, cada dança vai ser produzida de um jeito, porque existem muitas danças hoje em dia, muitas companhias, muitas formas de fazer isso. Como eu e a Paty descobrimos o nosso modo de sobrevivência. Eu imagino que talvez aí exista uma certa brecha, entendeu? Assim, tipo, de sobrevivência, mas eu acho bem difícil a gente conseguir encaixar tudo que está sendo produzido num formato. E acredito que a gente esteja tentando fazer isso de certa forma. Então vamos criar editais, vamos criar não sei o quê, captação privada, núcleos de sobrevivência sustentável. Mas não dá, para cada um vai ter que ser de um jeito diferente, assim, porque... E acho que temos que pensar na questão da marginalidade. A gente tem que ir descobrindo como sair do centro e ir para fora. Sair do centro. Toda vez que a gente estiver no centro, a gente vai pego. Porque o que acontece é que parece que a política pública para a dança ela tem negado essa pluralidade, essa diversidade, essa ideia de danças, essa ideia de economias. Parece ter sido negada pela política pública em dança, assim, cultural. E esse é um problema, que é um reflexo da discussão, como eu havia dito anteriormente. Então, se a gente pensa em danças, segmentos, né, danças e economias, né, economias da dança, não tem como a gente apartar isso a partir do momento que a gente começa a discutir política cultural, como é. A gente vive de maneira plural, existem vários modos de existir, porque existem várias danças, e nenhuma delas está ali pontuada na política pública, seja ela federal, estadual, municipal, porque não existe. Simplesmente não existe. Falo dos exemplos que citei, né? No caso do meu estado e do município que eu vivo. Fui pensando, por exemplo, o que você acha da frase vou fazer um espetáculo infantil porque vai vender mais? Porque... Não sei, também pensando um pouco no Tino, é difícil, né? Porque a arte... Não sei dizer. Fala. Eu acho ótimo, porque no fundo, se você quer fazer produto, tem 1000 formas de fazer produto. É só você fazer as fórmulas que estão dadas. Tem um monte de fórmulas sendo dadas. E aí você faz a fórmula para quem que você quer vender. E aí é a forma que a gente tem que começar a pensar que a submissão da criação a essas formas. Porque se você quer determinados editais, você tem que escrever de determinada forma. Se você quer determinadas instituições, você tem que fazer de determinada forma. 30, 60 ou 90 minutos, porque está classificado desse jeito. É para adulto ou é para criança? É para não sei o que ou é para não sei o que mais? Então, como é que a gente vai... E isso é uma tendência muito fácil de cair, é onde você está no centro. O centro pegou. Você foi pro centro e se ferrou. A energia, entendeu? Assim, tipo, saia, entendeu? Corre de lá. É a forma mais fácil, a gente pode vender o que a gente quiser. Vender é a mesma coisa de abrir restaurante japonês em determinado lugar. Você abre lá, a moda é restaurante... várias coisas que abrem aí agora, assim, tipo de comida, né? Virou moda, comer rap. Tudo é rap agora. Nunca tinha rap. Agora, a paleta mexicana. De onde veio essa paleta mexicana? Não tinha paleta mexicana em lugar nenhum, nem é mexicana essa paleta mexicana, e todo mundo compra essa paleta mexicana agora. Então existe uma forma, abre um negócio de sorvete mexicano que você vai vender. Assim como da dança você vai vender, assim como no teatro você vai vender. Vender é fácil. Aí a gente entrou na regra do capitalismo. Vender é fácil. Sim, mas então, como a gente faz para decidir qual é a paleta mexicana? Sabe? Qual é a da vez? Mas a pergunta é, a gente quer vender? Não sei. Eu acho... Porque aí você pode ir atrás da paleta mexicana. Se você quer vender, é fácil. É só você observar, circular, descobrir. Tem uma coisa, posso estar chutando uma coisa meio errada agora, é uma impressão minha. Peço desculpa se não for verdade. Mas o fomento ao teatro tinha uma coisa no começo que era nacionalista. Todas as companhias que eram contempladas, posso estar enganado agora, pode ser uma impressão, perdão se eu estiver, as bancas do fomento antigas. Mas o fomento ao teatro, quando começou, só contemplava projetos que eram de dramaturgos brasileiros. Então, se você quer montar um autor estrangeiro, você não pode.
naquele formato. Então você não pode vender o seu trabalho para o fomento ao teatro. Aí você escreve um autor brasileiro. Aí você vendeu. Mas ela já parte desse pressuposto. Eles pressupõem que você vai escrever um autor britânico. No fomento não tem esse pressuposto. E existia essa fórmula. Aí vira modinha e aí você vende na modinha. É fácil entrar na modinha. É muito fácil entrar na modinha. Vende, faz coisa que não sei o que. Não tem cenário. É fácil. Não seria ótimo dançar com uma plateia inteirinha pagando ingresso? E você poder viver do ingresso do trabalho que você apresenta? Né? Porque eu acho que pensar em modos de produção, mas pensar em modos de veiculação disso também, de conquista de outros espaços, entendeu? Fora da lógica comercial mercantilista. Mas, dá licença, né? Tem que vender. Condicionado a uma exigência comercial, né? Porque aí você vai lá dançar com a Débora Coker, se o negócio é ser comercial, né? E a Ana estava falando, não sei, Não, porque fiquei pensando em várias coisas. Primeiro, acho que é interessante a gente entender também a realidade do outro, né? Paraíba está bem diferente de nós aqui, como ela traz, que lá eles não conversam sobre isso, aqui se conversa muito sobre isso, principalmente desde a lei do fomento à dança, né? Então nós estamos aqui em 2006, se eu não estou enganada. Então são 10 anos falando muito sobre isso, mas eu entendo o que você diz, porque recentemente eu participei do Mapeamento Nacional à Dança, onde a gente entrou em contato com as realidades, né? E é muito distinto, muito distinto. Mas eu fiquei pensando em alguns pontos. Primeiro, o que a gente está entendendo por produto, antes de falar de economia e tudo mais. Segundo, por que ainda nós vivemos num pensamento extremamente moderno de entender o artista e obra. Isso é uma pergunta que a gente tem que meio que pensar um pouco. Terceiro, quando se fala qual é a cadeia produtiva, se a gente pensa na cidade de São Paulo, tem uma muito clara: projeto, processo e produto. Edital. Não tem como escapar. Já está ali, já está condicionando. E ali já diz de que forma que esse produto vai ser apresentado futuramente. E já diz quem comprou, quem pagou, seja lá o que for. Depois eu fiquei pensando também, aproveitando que a Cláudia está aqui, com todo respeito, Cláudia tem a questão do SESC. Sim, todo mundo vende sim, e todo mundo faz seu preço sim. Não sei se no estado de vocês não faz, mas aqui todo mundo faz um preço. Todo mundo diz quanto custa, porque não dizer quanto custa não significa que você deixou de ser artista. Então, eu acho que tem uma confusão aí que a gente tem que meio que pensar para não entrar numa lógica do artista, aquele ser que é daquela dança, que é daquele lugar meio do sublime. Não, atenção, né? Isso tudo é político, é uma ação política, é uma forma de você dar a ver ao mundo aquilo que você faz. Em cima disso, né, que fica parecendo que o trabalho, a produção, o trabalho é imensurável. É mensurável, sim. São 8 horas de ensaio por dia. Quanto por hora de ensaio você quer ganhar? Né? São 3, 4 meses de ensaio. Isso dá quanto de ensaio para cada pessoa que está ali ensaiando? Tem como pôr preço, sim. E tem como mensurar, sim. E é claro que é algo para a gente pensar, porque algumas áreas do saber e algumas profissões têm algo que se chama sindicato. Nós não temos, o que nós temos não funciona, é super precário. Não, a gente tem que ser real. Então não há um limite, a gente não sabe. E os artistas da cidade de São Paulo foram entendendo um teto a partir do fazer. Então eles conversam entre eles, quanto é que você paga para o bailarino, quanto é que você recebe, quanto é que paga o aluguel. Então isso foi sendo criado de uma certa forma no próprio fazer. E o cachê também é criado. Então se eu vou lá com a Cláudia trabalhar com ela vai me pagar tanto, vou encontrar o Ricardinho, eu recebi tanto lá. E vai normatizando, sim, o modo de receber. Então, as coisas estão aqui. O que eu acho é que a gente ainda continua, nós nos colocamos ainda com uma lógica de pensar a arte lá no moderno. Que era uma pergunta que o Adorno se fazia quando ele cria esse conceito, né, da indústria cultural,
o que está por trás disso. Tudo bem, está no sistema capitalista, a gente está um pouco mais avançado no pós-liberal, então já avançamos muito nesse sentido, que é um problema, porque a gente vive no século XXI, cuja lógica é do produto, o tempo todo. Então parece que tem aquela coisa do artista que dentro dessa lógica do produto ele vai encontrar uma luz no final do túnel. Não, gente, volta para a terra, é aqui o assunto, não está lá, é aqui no fazer, é nessa ação diária, cotidiana, para entender como que se faz. Que o Ricardinho falou assim, como é que a gente pensa esse lugar do ser marginal? Nós estamos sendo marginal com lei do fomento, com verba pública que nós pagamos, cada um, dentro do espaço que é público. Vocês percebem? Tem toda uma coisa aqui que está mantendo isso à vontade que a companhia quer fazer. Então, mas o que ele fez? Ele está propondo uma discussão. A gente tem que pensar aonde, o que a gente está pretendendo, o que está por trás disso, no sentido do que a gente quer mesmo discutir, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de aqui, na coisa, sabe? Sair um pouco desse plano quase transcendental do artista, porque esse já não cabe mais, né? Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de rigor nesse sentido de pensar quais são os nossos fazeres e não nos enganarmos, porque sim, a gente vende, sim. A gente faz o nosso produto, sim, porque a lógica do fazer já é do produto. Entende o que eu quero dizer? E a única diferença é como você pensa produto, né? Você pensa o produto como algo final ou você pensa o produto como um produto processual, né? É essa a diferença, mas o produto tem alguma coisa que tenha alguma regularidade, possa ser apresentada do mesmo modo, hoje, amanhã, depois, né? Tem que ter, senão você não vende. Como você falou, a gente já tem uma cadeia de produção que é projeto, apresenta, pesquisa, apresenta. Eu fico pensando que acho que a coisa que mais fica, né, pelo menos a gente na companhia, de modo geral, como sair disso se é dos editais que sai dinheiro? Eu não sei se eu diria como sair, é como aprender a lidar com isso de um outro jeito, porque acaba que a gente vai replicando o mesmo o tempo todo. Se não deu nesse momento, a gente só dá uma ajeitadinha e vai para o próximo, e se não deu aqui, a gente vai para cá. Então eu fico pensando, como a gente usa isso, entendendo que isso é um fazer, se é que eu quero entrar dentro dessa manobra. Então a gente não tem como excluir essa manobra, senão eu não pago as minhas contas, porque é isso. Eu, desde 2007, quando entrei no Jorge, eu só ganho fomento e é assim que eu pago minhas contas. Mas sempre tem um entre fomentos, que é a lama total, ou quando não ganha o fomento, que aí é um absurdo, que você tem tipo R$1.000 de um PROACzinho que vai durar 2 meses. Mas como subverter isso? Eu não sei. Então, mas coisas que não tem. Porque eu fico pensando assim, se você fala, eu sempre divide fomento, eu estou só aqui junto, não é nada, né? Quando você trabalha, ainda mais hoje em dia, eu que trabalho mesmo numa faculdade particular, eu nem sei se eu estou lá no mês que vem. Você já trabalha com uma certa organização, entendendo que não é imutável. Então, a gente tem uma organização que a gente também tem que aprender a fazer. Como é que a gente se regula e como é que a gente faz o nosso modo de sobreviver dentro disso. Senão, a gente não é muito refém a isso, porque eu estou envolvida em 6 projetos e eu ganho 2. Eu acho que é refém. É refém, sabe por quê? Porque não tem um pensamento de como já está pago. Não importa se tem público ou não. Não importa se tem 1, 2 pessoas na plateia. E esse é um problema de cadeia produtiva, né? Exato, porque se o total. final da cadeia produtiva é a formação de público e você não se importa se deu 5 ou 5 mil, então, Você entendeu? ao mesmo tempo a gente não Então pode vira negar. refém do fomento mesmo, porque você não tem público para te sustentar. Porque se é arte ao vivo, você precisa do público, é o público que te sustenta. Mas e aí, galera? E uma outra coisa também, não confundir processo com pesquisa. Projeto, processo e produto. Né? Num processo de 1 ano, pode ser que você desenvolva uma pesquisa ou pode ser que não. Porque pesquisa é tipo assim, 10 anos, 15 anos, para você ter uma pesquisa mesmo. Só pegando um gancho, né, a gente saiu
não é possível, então vocês acham que realmente não é possível a gente sair desse modelo, dessa coisa que existe, como o poder público pode ajudar, ou enfim, o que a gente poderia pensar enquanto o poder público pode mudar essa lógica, porque no plano municipal de cultura não teve uma proposta de economia para dança, no eixo de economia da cultura. E aí eu fiquei muito preocupada com essa questão, né? Não vejo discussão de fato sobre a questão da economia, e isso também não foi pro plano, então não sei porquê, os artistas se organizaram, teve uma assembleia para discutir dança e não houve uma proposta, nem no momento ali, porque enfim, estava todo mundo confuso, discutir depois, mas também não teve nenhuma proposta depois no plano específico para dança, e a SPC trazendo uma coisa específica para a área da produção de cinema, e aí comecei a ficar super preocupada. E aí outra questão que eu fico refletindo também um pouco é isso, então, né? Será que essa questão do público, então será que esse modelo de produção, que é o modelo de editais, financiamento nesse sentido, dialoga com o modelo de consumo? Porque será que as pessoas estão não preparadas, mas enfim, será que o modelo de consumo que existe não é de produto e não de processo? E aí, como que a gente, né, sai disso? Como é que chega disso? Então, será que é impossível? Será que a gente vai ter que ficar refém sempre mesmo? E aí, eu não sei se a Joyce tem algumas... Eu não sei exatamente como que funcionou o Renda, que é a rede Nordeste de Dança, e como vocês se articulam com o Renda, com essa questão de tecer rede, de se unir, porque eu percebo que aqui no eixo de São Paulo ainda é muito a questão do financiamento, ainda é muito essa questão dos editais, e no Nordeste não tem tanto, né? Não tem tantas políticas públicas em questão de edital como aqui, como que funciona lá, enfim. Primeiro que edital não é política pública, né? Também não podemos entender isso como sinônimo e achar que edital é política pública. Não, sim, por isso que eu coloco, jogo na roda justamente o que o poder público, que políticas públicas podemos então impedir, enfim, propor para que tenha esse apoio do Estado em relação a desenvolver uma cadeia produtiva ou desenvolver alguma coisa que relacione a economia, que não fique então só nesse modelo, porque foi proposto, estou dizendo que é proposto sempre, mas não teve uma sugestão, uma proposta. Agora, é uma lógica que não está só na dança, né? Sim. Vê no cinema a quantidade de lata que tem empilhada lá no Ancine, que nem sequer foi apresentado uma vez. Não, sim, mas por isso que assim, eles se organizaram de uma certa forma e conseguiram fazer alguma proposta. E a dança, assim, a dança não, os artistas da dança, enfim, a galera que está discutindo dança não levou nenhuma, né? Então, assim, é uma lógica que, lógico, abarca toda acho que a área da cultura, mas que o que a gente pode pensar, então, o que a gente pode fazer? Ou não, então vamos, o modelo é esse, vamos tentar se organizar e, enfim, se adequar nesse modelo. Não sei se ainda tenho esperança de que existe, mas a gente não precisa ficar refém, mas também não sei, né? Quando vocês falam refém, eu fico pensando assim, parece que tem uma coisa que é um edital e a gente está aqui, assim, com ele. Não, nós não somos refém a eles, nós nos fazemos refém de uma situação. É isso que eu quero dizer. O edital não tem culpa nenhuma. Foram vocês que criaram, foram os artistas que criaram o edital. Está entendendo? Quer dizer, eu acho que... Mas super entendo o que você quer falar, porque eu fico pensando aqui na cidade de São Paulo, vou falar daqui também da cidade do Rio, algumas cidades cujas quais eu entrei em contato, assim, uma conversa grande, inclusive na Câmara aqui, cadê o pessoal que trabalha na Galeria Olido, coordenando o fomento, há uma grande discussão. A questão, a dificuldade é conseguir adentrar nessa discussão. Eu participei do Plano Estadual de Cultura aqui, é incrível a dificuldade de colocar qualquer situação, qualquer questão, porque sempre tem algo que se sobrepõe àquilo que poderia ser considerado ou não parte da cultura, né? Então, só para a gente entender assim, às vezes eu fico achando que tem um diabo, um culpado numa situação, né? É uma situação que nós produzimos, somos nós que fazemos ser desta forma. Então, acho que essas conversas contribuem para isso, mas não para a gente continuar replicando aquilo que a gente vem replicando há muito tempo já. Né? Como é que a gente avança um pouco mais? Como é que a gente anda um pouco mais? Como é que vocês estão se entendendo enquanto companhia? Né? Porque, claro, se a gente ficar nos colocando a trabalhar para escrever projeto e ficar esperando se vai entrar ou não, aí é uma vida muito, muito dura. Que eu acho que é igualmente, digamos assim, a que vive dentro da academia, que a gente tem uma obrigação atroz com uma agência de fomento, que se chama CAPES. Só que a gente não consegue mais escrever, porque não dá tempo. Então, as pesquisas que a gente faz, os textos que a gente escreve, são pífios. Porque a gente não tem tempo. Porque a demanda é tão grande, entende? Porque a demanda é tão grande. Então, isso que a Rosa falou, não é só na dança, não é só na dança, faz parte do contexto que a gente vive, que está pedindo uma produção, tanto faz. Vai lá, vai fazer, vai dar, então tá. Ela me chama, vem dançar aqui, ela vem, você tem o quê? Eu tenho solo, quantos minutos? 40, tem que ser de 20, tá bom, faz de 20. É isso que a gente está fazendo. Eu dou um exemplo. Então há uma certa prostituição, bem entre aspas, então, que quer dizer que a gente parece que vai sendo
jogado assim para frente e não consegue fazer, para lá. Aí a gente vai lá e encontra uma terceirização, a gente põe a culpa no fomento. É um conjunto de coisas que estão aqui, que está aí, né, olhando para a gente repensar. Eu dou um exemplo a partir do que a Ana falou. Em 2009, a minha companhia ganhou o Fundo Municipal de Cultura, um projeto de R$20 mil, com 8 apresentações em praças públicas da cidade. E aí ligaram para a gente antes de liberar a lista dos vencedores, perguntando se eles podiam fazer um corte de R$9 mil. E aí eu falei, tá, eu posso cortar então pela metade o número de apresentações. E eles falaram não. Aí eu falei, então fique com o dinheiro, muito obrigada. Precisava do dinheiro? Óbvio que sim. Como que você mantém as atividades da companhia? Você precisa. E aí, o certo é que, digamos assim, a categoria da dança na cidade se manifestasse de alguma forma, ninguém aceitava, mas o suplente aceitou. E assim a gente fica, essa sensação que eu tenho, que você falou, de que toda roda de conversa é sempre para falar do que sempre acontece, mas não para tentar modificar. Porque a gente está dentro do sistema capitalista, a gente não tem como negar. Por isso que eu falo, não estou dizendo que não existe um modo de produção, não estou dizendo que não existe uma cadeia produtiva ou que não existe uma economia da dança. O que eu digo é que a forma como a gente está tentando organizar ou sistematizar isso, partindo de onde a gente está partindo, pode ser equivocada, porque tem produzido esse tipo de relação com o edital, essa editalização como única política pública que vai salvar todo mundo, talvez não seja por aí, acredito que não seja. E aí, quando eu falo da ideia do desenvolvimento, tem uma relação intrínseca com a manutenção. Então, como é que a gente pode pensar políticas de manutenção? Para além do fomento, por exemplo, aqui em São Paulo, ou para o resto do Brasil, a própria Lei Rouanet, como ela é difícil nesses termos, assim, para a gente pensar a manutenção de trabalhos. Então, eu cito esse exemplo do projeto que é cortado, porque eu conheço outros artistas que tiveram seus projetos cortados e mesmo assim aceitaram fazer. E aí como é que fica, digamos assim, a categoria da dança no meio disso tudo? Porque aí o artista não traz a responsabilidade para ele. Eu gostei muito quando eu conversei com o Wagner, ele falou assim, eu acho que o artista não está à margem, não. A gente sabe exatamente onde a gente está, inclusive geograficamente, ele falou isso. E eu achei fantástico, porque esse sempre foi um reforço, o discurso de que a gente está à margem, mas à margem do quê? O que a gente está projetando nisso tudo, assim? Eu achei interessante essa fala dele na época. Aproveitando o seu gancho e você perguntou como a gente se entende enquanto companhia, eu lembrei quando a gente estava escrevendo o Fomento, que a gente ganhou esse, mas o anterior não, né? O retrovisor. Então, a gente estava em crise, daí se reuniu e falou, tá, mas a gente ainda acredita na companhia, o que a gente faz? E a gente poderia seguir a lógica de vamos criar, e vamos apresentar e vamos circular. Vamos criar, que é meio um moto contínuo, assim, né, de ganhar fomento. Você cria, e do outro você manda circulação, ou manutenção, aí depois criação, depois circulação. Aí volta para outra criação, e a gente estava meio que entrando nisso e não estava fazendo tanto sentido. E a gente mandou um fomento, que era o retrovisor, que é justamente olhar para a nossa, história breve, e questionar o que fazia sentido ainda enquanto grupo, e a gente não ganhou. E aí a gente falou, bom, a gente pode mandar um outro fomento e tentar, vamos dar um jeitinho aqui, vamos colocar mais apresentações, ou vamos fazer uma criação, e a gente insistiu no mesmo, porque é exatamente isso, não faz sentido fazer de um outro jeito, e a gente mandou novamente, isso já foi uma resistência. Mas, ano passado, eu não tenho dinheiro, não tive nenhum dinheiro, não ganhei muito pouco. E aí eu fico pensando, que linha de fuga é essa? Porque eu realmente eu tinha pouquíssimo dinheiro e aí eu volto para a minha pergunta, vou fazer um espetáculo infantil porque é mais fácil de vender? E eu julguei muito isso por muito tempo, ainda é uma questão na minha cabeça, será que é feio, será que é errado pegar a minha arte, a minha criação e usar ela como produto e falar assim, eu estou fazendo esse trabalho porque eu quero ganhar dinheiro e usar ele enquanto
sei lá, meramente monetário, não porque aquilo vai pessoalmente me engrandecer ou os encontros e toda essa coisa artística que a gente tem, que é o que me mantém viva, sei lá. Mas eu fico questionando, e será que é errado fazer isso? Agora, pensando no que você está falando, me veio, para quem foi versado em já acontecer do fomento, é muito diferente para quem foi versado e não tendo fomento. Na minha época, eu dançava em boate, eu cuidava de criança, eu fazia faxina, na época do século passado, antes de entrar, né, profissionalmente. Dava aula, era garçonete, não queria, mas não rolou. Modelo vivo também. Mas isso tudo fazia parte do próprio fazer. Não era algo que eu ia fazer para, mas é claro, a gente veio, né, dos idos bem lá para trás. Mas agora é diferente porque como encontrar estratégia naquilo que já está dado. Porque quando já está dado, que há uma possibilidade, a gente também não trabalha para criar estratégias. Entende o que eu quero dizer? Quando eu já tenho um sistema e que tem a possibilidade de, eu já vinculo que essa possibilidade seja possível. Então eu vou para essa possibilidade, eu não estou pensando na estratégia de sobreviver, caso isso não aconteça, o que eu poderia fazer? E dentro desse mercado que a gente vive, o que eu poderia fazer não pode ser nada que fuja daquilo que corrobore com a minha imagem também. É óbvio que vocês não vão precisar dançar em boate como na minha época. Mas entende? Quer dizer, como é que a gente trabalha em pensando como que é viver e não tendo também? Porque não dá, se a torneira continua sendo só uma, a gente viu, né, gente? Em 2006, no Fomento 2006, foram 30 projetos inscritos. Nós já temos mais de 780 projetos inscritos. É muito para uma torneira. Então, isso que a gente tem que pensar, essa torneira vai ficar cada vez mais restrita. Se antes nós tínhamos 30 companhias, hoje estão na média de 180 e coisas. Mais ainda, né? E todo ano aumenta. Agora, vamos imaginar, 10 anos de 30 para 200, é muita coisa. Então, é óbvio que a gente vai ficando cada vez mais acuado, amedrontado. Nós começamos a guerrear um contra o outro. O Hobbes diz uma coisa linda, né? No momento em que a gente se sente fragilizado, o homem vira o lobo do homem. E a gente está chegando a esse ponto, onde a gente começa a questionar do outro por que o outro ganhou ou não ganhei. Só que eu já nem considero mais que um colega meu, profissional, um colega meu. Então, quando eu pergunto essa coisa do falar, do conversar, a gente também tem que pensar que nós estamos num contexto que não pede esta conversa, pede o eu individual. Mas cuidando dos meus assuntos. Assim, para vocês, né, da classe. Como lançou, abriu o edital de cultura inglesa. Eu vou Google, artistas britânicos. Deixa eu ver com quem que eu me identifico. O que vocês acham disso? Vocês acham isso honesto? Ou vocês acham isso ok? Porque ela está precisando de grana, como todos nós, e manda ver, e vai criar a partir disso. E eu vou, entende? Porque eu questiono muito isso, eu acho isso meio... Qual é o problema? Se chega lá, é um artista britânico, se você tem interesse ou não de vasculhar e ver se ali alguma coisa pode ser bacana de trocar, eu vou. Agora, se não for, eu não vou. É o mesmo do vou fazer um espetáculo infantil para ganhar dinheiro. Não, aí tem que saber se você tem capacidade, competência para poder fazer um trabalho infantil. Mas se eu tiver... Entender por que se faz um trabalho infantil, para que se isso faz parte da minha pesquisa... Ou não, porque é a mesma coisa assim, então não. Então não é essa lógica. Não, mas é que nem a mesma coisa assim, ó. Eu estudo muito, eu estudo história, mas a história que eu estudo é muito século XVII e XVIII. Não venha pedir para eu escrever um texto do século XXI, não vou. Com o mesmo objeto, não vou, porque eu estou estudando lá, não estou estudando aqui, eu não vou fazer qualquer coisa para passar ali. Mas não é uma estratégia? É uma estratégia. Porque eu posso estudar isso no período. Mas depende, querida, mas depende assim, para ser uma estratégia tem que ser coerente com aquilo que eu penso, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu pesquiso. Ok, então ufa. Né? É só isso. É essa lógica que eu falei naquele momento do não vender, porque ele tem que ter uma coerência, não você mandar para o vender. Mas a Rosa falou uma coisa aqui de orelha que foi ótimo, não confundam produto com mercadoria. Também é outra coisa completamente distinta. Gente, eu preciso ir. A gente tem mais 15 minutos dentro do tempo do futebol. Eu vou falar uma coisa, na verdade, assim, eu fico pensando numa coisa que
nessa palavra economia, assim, que tem o que ela abarca dentro dela, assim, como entendimento, e porque a gente fala de uma economia dentro do capitalismo, e é claro que a gente não vai ter como inventar uma coisa muito, né, estamos inseridos nele, mas eu fico com necessidade, assim, de pensar, porque aí a gente começa a pensar, não, então, tem isso, tem o produto, tem a venda, num modelo, né, que é esse, que a gente conhece. E aí eu fico tentando pensar, na verdade, porque eu vejo a gente nessa reflexão de como a gente se enquadra dentro desse sistema para gerar nossa economia, e aí o que seria pensar a economia como essa gestão da vida, assim, né? O que eu preciso para viver, como que eu gestiono tudo isso e gero e vivo, é isso, né? Acho. Penso num modo amplo. E aí fico com necessidade de pensar exemplos que já estão sendo, assim, porque eu fico tentando imaginar outros caminhos e eu só penso nisso, assim, mas eu não faço um sapato que vai vender, vai custar tanto, ou eu vendo, mas aí é o modelo, e aí tem, né, essas coisas que a gente já disse, mas tem gente já construindo outras possibilidades desviantes de fazer isso, assim, sei lá, eu fico pensando, por exemplo, outro dia eu falei isso, brincando, que assim, não, então eu não quero vender o meu trabalho, mas eu vou pedir patrocínio não para o meu trabalho, eu vou pedir, você patrocina a Josefa? A minha vida custa tanto e eu só preciso, na verdade, comer, dormir, eu não quero, assim, poder, né, coisas simples para poder ficar produzindo, porque se eu tiver que, e fiz isso já muitas vezes, quando eu tenho que trabalhar num outro lugar, me virar, dar 1000 aulas, fazer não sei o que, eu não consigo dedicar porque eu posso fazer melhor. Né, assim, que eu acredito que eu gostaria de fazer, de produzir como arte. Então, e aí eu fico me perguntando se existem, sei lá, por exemplo, tem aquele cara do banco indiano, né, que fez um outro modelo de banco. O que as pessoas na economia já estão apontando como outras possibilidades de gerir os recursos de vida, assim, porque no fim é isso, o que a gente está fazendo é destruir a vida dentro de um modelo que já não cabe para mais nada, assim, enfim. Eu acho que às vezes a gente fica um pouco pensando, assim, que eu acho que a gente só quer sobreviver, né? Essa é a verdade. E eu sempre, quando tem essas conversas de economia da dança, assim, essas coisas, eu sempre fico pensando sobre o design, porque eu sou designer, minha primeira profissão. E, quer dizer, a profissão que eu ganho dinheiro, né? Porque design é todo artista frustrado, assim, porque você vai lá, você tem um cliente, você faz um negócio super incrível que você quer desestabilizar mesmo o público final, você quer fazer uma coisa que instigue, que mude realmente o dia da pessoa, e aí você chega lá e o cliente fala assim, não, quero assim, quero assado, você está recebendo por aquilo, você faz o assado, e é isso. Enfim, você não tem nenhuma peça decente para o seu portfólio, entendeu? E aí, depois acaba saindo um de Itaú com U, né? Então, eu acho que a gente... Quando pensa nisso, eu sempre penso assim, eu trabalhava numa agência e eu acabei saindo de lá por conta disso, porque eu não tinha mais essa relação, não me cabia essa relação mercadológica mais com a minha arte, porque não fazia mais sentido para mim isso. Então eu acho que às vezes a gente precisa pensar um pouco o que a gente quer com as coisas que a gente faz, porque no fundo mesmo a gente só quer sobreviver fazendo aquilo que a gente gosta. E a gente sabe que isso na atual economia é um privilégio. Então eu acho que, voltando muito, né, nessa coisa bem da sobrevivência mesmo, eu acho que a gente precisa pensar muito nisso, tipo, o que a gente quer. No meu grupo a gente está 1 ano e meio, a gente está muito pouco, a gente é muito novo, e a gente nunca ganhou nada, e religiosamente eles vão aos ensaios, e muita gente não tem grana para pagar a passagem. Mas assim, a galera se ajuda. Eu tenho até medo de ganhar alguma coisa, porque talvez isso vá desencantear essa coisa do coletivo, sabe? Que eles têm muito forte. E ninguém ali é só dançarino. Todo mundo ali tinha um trabalho do Laca bem antigo, que ele falava muito isso, assim, ele pegou alguns artistas de Minas falando que, tipo assim,
eu tenho a companhia, mas os meus dançarinos não são só dançarinos, né? Tem eu que sou designer, tem outra menina que ela é artesã, tem um outro menino que é professor de dança de salão. Então, cada um não é só dançarino daquele projeto, daquela pesquisa em si, mas sempre tem uma outra forma de sobreviver. O que eu acho que a gente está querendo aqui é sobreviver com as coisas que a gente quer fazer. E aí, realmente, eu não caberia nesse lugar de fazer o trabalho infantil porque vende. Sei lá, eu prefiro fazer um outro trabalho de design e conseguir pagar outra coisa do que ter que cair nesse lugar. Porque se eu tivesse que dançar por dançar, não dá. Entendeu? Foi um pouco isso. Muitas coisas agora nesse momento. Quando eu me deparei com esse estudo, eu fui logo para essa palavra que você disse agora, sobrevivência, e eu fiquei pensando para além dela. Porque geralmente na UTI a gente fica com sobrevida, né? E sempre foi dito que o artista ele deve sobreviver. Eu fiquei pensando, será que não seria mais bacana se o artista existisse? Porque ele às vezes fica num lugar marginal, invisível, muitas vezes, a depender do que ele faz, obviamente, da forma como ele comercializa, mercantiliza o trabalho dele, que gera que constrói esse lugar para o próprio artista, sabe? Assim, ele mesmo constrói. E eu fico pensando que é para além da sobrevivência. Então, será que existe essa possibilidade de a gente ser artista e não resistir? São questões. Será que poderia a gente simplesmente existir dentro daquilo que a gente se propõe fazer em vida? Por que o fazer artístico não é colocado como um emprego, como um trabalho? Né? O que há de diferente na minha segunda, quarta e sexta, das 6 às 10 horas da noite, de ensaio e aula, diferente de quem bate o ponto religiosamente? Por que artista não ganha por ensaio, ele ganha por apresentação? Por que de repente o edital virou a única forma de política cultural, quando na verdade deveriam existir outras? Na época que a companhia ficou nesse momento dos 2 anos sem um aporte financeiro, a gente começou a criar uma ação chamada de Improvisa Ação. E, de certa forma, isso nutriu intelectualmente a companhia para a gente não ter que cada um buscar seu rumo. Atualmente na companhia eu tenho um advogado, um engenheiro civil e uma psicóloga. E só eu completamente imersa na dança. Então, elas encontram formas de fazer com que a dança sobreviva na vida delas. Mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer com que a dança exista sistematicamente, sistemática e diariamente na minha vida. Então, eu não posso simplesmente estar o tempo inteiro culpando o Estado ou a Prefeitura porque meu projeto não passou naquele ano mesmo, achando que nosso projeto era incrível, era de 10 anos da companhia, e, poxa vida, deram para outra pessoa que vê agora, caiu de paraquedas. Não, eu tenho que pensar, o que eu posso fazer com o que eu tenho agora? É uma ideia de energia e de não parar para poder as coisas acontecerem. E eu falo desse lugar das economias porque são várias casas, são vários, como eu disse, modos de existir, são várias danças. E o que eu pontuo de maneira mais ferrenha é que a política pública ela não olha para as danças. Quando você pega a lei de fomento, tem lá espetáculos de dança contemporânea. Você pega o edital da Petrobras, dança contemporânea. E o que a gente faz com o resto? E a gente faz com o tribal? O que a gente faz com, enfim, com o resto? Com os outros jeitos de viver, entende? Então, minha preocupação é essa, não é eu falo enquanto artista, de ter o mesmo fomento que a Débora Coker. Não é por aí, porque eu não acredito que o que eu faço se assemelhe ao que ela faz, em termos de produção, mas permeia talvez esse lugar do que é visível, do que é invisível, do quanto você quer que esteja visível.
para fazer com que essa economia ela exista de alguma maneira, entende? Novamente, reitero, eu acho que não é negar que existe uma economia da dança, uma cadeia produtiva. A gente vive no sistema capitalista. O que acontece é que a gente pega esse enquadramento, essa criatividade, o talento do cara, da pessoa, e tenta botar isso para ser vendido de alguma forma, né? Não há mal nenhum nisso, não há nada de errado nisso. Só que aí a política esquece de olhar para os outros, e aí a gente tem esse lugar de, bem, eu estou precisando, então eu vou lá e eu vou fazer. E aí isso vai, depois de 5, 10, 15, 20 anos, aquilo ali produz um resultado que é ruim para todos. E quando a gente tenta traçar um quadro comparativo, por exemplo, com a Bahia, São Paulo, a Paraíba, é bem diferente, sim, né? A Ana falou que aqui em São Paulo se discute, se fala em valor e preço, na Paraíba não. Por quê? Eu estou dentro da minha escola particular, não tenho necessidade de falar. Me dá qualquer dinheiro aí, ótimo. Ou não me paga nada, eu custeio, não tem problema não. Porque o modo de produção lá é outro. Só que, por existir isso dessa forma, o que não existe daquele jeito é invisível pela política, entende? E esse eu considero como um problema sério. Então, as duas coisas estão bem conectadas. Eu queria agradecer pelo convite, agradecer Josefa, Ricardo, a todo mundo. Sempre muito interessante poder falar sobre esse assunto, principalmente com artistas, produtores, enfim. Agradecer a generosidade e poder ter esse espaço de compartilhamento que eu considero algo muito importante. Então, obrigada por vocês terem vindo. E quem quiser falar comigo, eu estou lá no Facebook, Joyce Barbosa, meu e-mail é joyce.barbosa@gmail.com. Se quiser mandar uma carta, falar comigo. Obrigada, gente.